Hello, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, 18 de julho, sábado, 11h55 da manhã. E vamos falar um pouquinho sobre os mercados, né? A gente começa aqui no Ibovespa, sem muita novidade, né? A gente fez aquele repique esperado. Paramos, inclusive, quem acompanhou o vídeo de domingo, dá uma olhada ali no domingo passado. Falamos que isso aqui era uma linha de boss do diário, então é difícil passar de primeira. A gente já esperava que seria um possível ponto de parada vendedor e é o que está fazendo. Agora, o que está acontecendo no tempo gráfico menor é um recuo no tempo gráfico menor para encontrar uma zona de demanda para que a gente possa comprar novamente e tentar surfar isso aqui. Vamos ver se isso aqui foi exatamente o fundo do ano, né? Nós não sabemos. O que a gente sabe aqui, a gente de fato chegou numa região de desconto de toda essa pernada anterior, ó, essa pernada aqui, que era a nossa última pernada válida, pegando o fractal inteiro, né? A gente sabe que dentro desse fractal a gente teve esse pequeno fractal, mas essa em azul é a pernada inteira. Chegamos em região de desconto, onde ele sentiu esse fair value gap aqui, e aí ele começou a dar essa guinada para cima. Inclusive, essa região aqui, semana passada, né, foi um boom da semana. A gente conseguiu pegar umas operações bem bacanas de curto prazo. Algumas a gente montou para médio e longo prazo, inclusive dentro da consultoria. Então, assim, espero, como investidora de médio e longo prazo, eu espero que esse não tenha sido fundo, porque o que a gente quer é comprar ações baratas e por um bom tempo. Então, quanto mais tempo ela permanece dentro dessa zona aqui de desconto, que é o que a gente quer, ou vai caindo, mais tempo a gente tem para poder acumular semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para ter um aporte bom, um volume bom dessas ações, poder pegar a próxima alta, né? As pessoas ficam felizes, às vezes, com a alta que a bolsa dá, só que a gente, como investidor de médio e longo prazo, a gente quer que essas boas empresas, que têm fundamentos excelentes, que pagam excelentes dividendos, fiquem mais baratas por máximo de tempo possível. É isso que é o pensamento que o investidor tem que ter. Então não dá pra gente ficar feliz, por exemplo, quando a gente vê aqui. Então a gente tá super comprado, né? Quem é da mentoria aí, quem é Nato, nossa, a gente tá super comprado desde aqui, né? Tipo assim, ficamos tristes, né? Que evoluiu bem. Aí depois deu até pra fazer mais algumas contas agora aqui. Como é, então, por exemplo, um tipo de ação assim, que a gente vê com excelentes fundamentos, a gente quer que fique aqui o máximo de tempo possível, né? Depois que destrava, a gente não pode mais acumular. A gente tem que ficar só olhando aí quanto que vão continuar pagando pra gente, até que vai chegar um ponto que BB Seguridade, no caso, né, vai estar com a cotação dela equivalente ao lucro dela previsível, e aí já não vai ser mais considerada uma ação barata, e aí a gente vai ter que pensar se faz sentido desovar essas ações para botar o dinheiro em caixa novamente e aguardar a próxima ação que faça sentido para nós, né? Não só BB Seguridade, como também, por exemplo, Honey 3, que é uma outra que a gente olhou, como, por exemplo, também, nossa, uma outra que foi linda, Chuchu Beleza, né? Olha aqui, Honey 3, ó. Olha aqui, tava nesse período aqui em 2025, fez aquele boom, voltou aqui, região de desconto. Eu não costumo falar muito sobre isso com vocês, porque eu sei que a maioria que tá aqui acaba que quer falar só do day trade, mas a gente não pode esquecer que o day trade é um pedacinho do que a gente quer construir de patrimônio. E eu não sei você, meus amigos, mas eu não quero ficar vidrada no computador o tempo inteiro tendo que caçar oportunidade. Eu quero caçar oportunidade, vou fazer minhas coisas. Igual essa semana eu fui internada no hospital, fiquei longe das telas, não consegui olhar muito, mas meu dinheiro tá lá rendendo, sabe? É isso que a gente tem que ter o pensamento. Cara, eu escolhi ser trader pra ser grudado na tela, grudado na cadeira? Não, eu escolhi ser trader pra ter tempo com meus filhos. Tenho 2 filhos, quero ficar a tarde toda livre com eles, quero ter liberdade de fazer o que eu quero, no tempo que eu quiser e de onde eu quiser. É para isso, a gente não pode esquecer que o propósito dos nossos estudos, da nossa meta, o nosso objetivo é esse. E não ficar correndo atrás da operação o tempo inteiro, tá? Então, é só um lembrete aí pros amigos. Então, é isso que a gente faz. Inclusive, o Clinton tava querendo voltar com os nossos vídeos de CDI. Eu realmente tô passando por algumas questões nessa gravidez minha. Tá sendo um pouco mais desafiador. Já a terceira, né? Mas essa daqui tá tenso. Mas Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo no final. Então eu não tô conseguindo ficar tanto tempo sentada, eu tenho que ficar muito tempo deitada, de repouso. Enfim, mas eu vou tentar ver como que vai evoluindo pra gente conseguir voltar com esses vídeos de CDI, que eu acho que é o intuito meu, sempre quando eu falei pro cliente que a gente queria vir pra educação financeira, seria para ensinar as pessoas mesmo a possibilidade e as inúmeras oportunidades que o mercado pode te dar, e não ficar vidrado naquele bendito day trade, sabe? Eu sei que o day trade é a porta de entrada para a maioria das pessoas, ele é bacana, eu gosto,
tal, mas não pode ser a única opção. E não pode ser aquilo que você vai fazer o resto da sua vida. Porque senão você não está usufruindo daquilo que o mercado pode te oferecer. É liberdade de tempo. Tempo é a coisa mais valiosa. Tempo é a única coisa que nenhum dinheiro no mundo compra. Nenhum dinheiro. Você pode ser bilionário, mas se tem alguma pessoa da sua família com problema de saúde, tem coisas que nem a medicina pode resolver, que é só Deus. Então, não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não pode comprar a única coisa que esse dinheiro consegue te dar, que é liberdade de poder dizer não. Liberdade de poder falar que, ó, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou ficar com a minha família. É isso. Mas enfim, então era isso o cenário do diário, do semanal do Ibovespa, né? Se a gente for aqui olhar pelo próprio diário, a gente viu que rompemos com força o nosso key level vendedor, que estava bem aqui, fez essa pernada. Agora ele volta aqui para retestar de volta essa região. Vamos ver como ela vai se comportar, para ver se vai continuar fazendo tendência de alta aí do diário. Olhando aqui para as nossas regiões de marcação, já vamos passar para elas. Eu sei que vocês querem ver. Sexta-feira ontem foi um dia bem bacana lá tanto na mentoria quanto na comunidade. A gente conseguiu fazer trades muito bacanas. Gain em todos os mercados, quem conseguiu seguir aí bem as regiões da comunidade. E aqui estão as regiões marcadas pra gente durante a semana. Essa última região aqui da semana passada, foi o topo da semana passada, nós marcamos aí para vocês. Inclusive, isso aqui é a linha diária do The Boss, né? Então, segurou bastante o preço. E agora a gente tem essas duas regiões de demanda mais importantes que a gente poderia trabalhar aí no Bovespa. Você na primeira região de compra top aí, 172.850 até 171.940. Se perder essa região, a gente vem aqui para essa região de 170.214 até 168.978. Deixei essa região em amarelo aqui, porque é uma região de defesa do médio do player. É uma região de defesa do médio do player, porque a gente consegue ver que tivemos aqui sim a nossa referência, a nossa manipulação, não tivemos o teste da defesa do médio. Ponto em amarelo é só porque eu tenho ainda liquidez concentrada aqui, então pode ser que o preço, se ele acabar vindo para esses pontos, buscando uma região mais barata no macro, né? Aqui é uma região que a gente tem que ter cautela, seria inclusive recomendável, né, que você só faça qualquer compra aqui, não pelo toque no risco, mas quando tiver um micro choque, pelo menos uns 5 minutos da vida, tá? Porque aqui tem a liquidez e o preço pode fazer isso daqui para fazer isso. Aqui é o melhor ponto de compra macro, do semanal e do mensal. Ainda precisa chegar aqui. Então, essa região aqui de 168.230 até 167.900. Se passar essa região, a gente tem esses dois pontos aqui para baixo. O primeiro, 166.454 até 163.615. E depois, essa próxima região, de 161.815 até 158.290. Chegando mais para cá, a gente vai filtrando junto para vocês. Se não, aqui nos vídeos de domingo, se chegar antes disso, todos os dias na comunidade a gente tem pré-abertura dos mercados às 8h15 da manhã. A gente manda todos os estudos para vocês dos principais ativos de compra e de venda. Lá também, o Clinton explica muito sobre o nosso operacional, além do que já tem os vídeos aqui, lá você vai conseguir entender. Tem a Academia The Boss, que é operacional do zero para você, gratuito. Nesses 30 dias, se você conseguir estudar direito, você vai ter acesso a tudo de forma gratuita, menos a linha The Boss, né? E é nosso indicador de AV. Porque tem coisas que a gente tem que deixar somente para a galera da nossa mentoria, para valorizar também quem valoriza o nosso trabalho, mas lá pelas regiões você já consegue operar e se sair muito bem no mercado. A gente tem vários depoimentos de alunos que estão performando muito bem, que estão tendo finalmente um nível de assertividade bacana, e estão tendo um relatório positivo, né? Aquilo que a gente fala, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra no mercado não é buscar a lucratividade, buscar quanto você vai tirar no mercado. A primeira coisa que você tem que fazer é sobreviver. E se você não conseguiu sobreviver, ou seja, ter resultado consistente positivo no final do mês sempre, então alguma coisa tem de errado no que você está fazendo aí, e eu recomendo fortemente que você junte-se a nós, porque as pessoas lá levam um trabalho muito a sério, dedicado. A gente está criando uma comunidade muito bacana, um ajudando o outro. Então, vale muito a pena você se rodear de pessoas que estejam fazendo algo mais sério, tá? E lá você também pode pedir os outros ativos, quais você quiser, inclusive a parte fundamentalista também, que a gente fornece para vocês, tá bom? Regiões compradoras, o que nós temos aqui? Região em amarelo, né? Porque a gente não tem todos os indicadores conciliados, mas é uma região vendedora, recomendo aqui pelo choque, né? Também, tudo em amarelo eu deixo como se eu precisasse de uma entrada de confirmação, preciso de um choque micro para isso. Então, de 174.036 até 174.530 e depois de 176.060 até 176.666. Essa região ainda é válida, tá?
ainda mais porque essa região a gente testou somente a extremidade do order block, a gente tem a metade ainda do order block para ser testado, ela continua válida até 178,508. Indo aqui para o índice futuro, nós temos aqui essas próximas regiões marcadas. Isso aqui foi a região de abertura de sexta-feira, que deu um trade bem bacana. Pegamos, inclusive, a máxima do movimento, foi um trade de 5 minutos, a gente tinha filtrado essa região, foi muito... O mercado foi muito bom com a gente, pegamos e filtramos esse Fair Value Gap aqui, e a gente acabou pegando aí mais de 4 vezes o risco do movimento, né? Foi bem interessante. Agora, a gente precisa, para validar essa pernada ainda, eu precisava que tivesse fechado abaixo disso aqui, feito essa agressão. Como não fez essa agressão, eu tenho que suspeitar que isso aqui pode ser os mais altos? Pode ser, e aí ele vai querer buscar regiões de oferta mais acima, como por exemplo aqui, entende? Então por isso que essa região está em amarelo, porque é uma região delicada, porque não perdeu esse último fundo, mas que se tiver um choque micro, vale a pena o reteste. Então é a primeira região essa daqui, e essa daqui segunda região, que já é marcada para vocês. Lembrando que todas essas regiões, elas funcionam para a semana inteira, viu, meus amigos? Para a semana inteira. Minha cabeça está tão ruim. Então a primeira região que a gente tem de venda aqui, assinalada de 5 minutos, mais uma região de atenção, né? Precisa do choque, em 175,670 até 176,054. Depois, a melhor região de venda, essa daqui de 176,665 até 177,080. Depois, 178,300 até 178,754. Isso aqui que é uma defesa do médio do player, tá? Bem aqui, em 179,170 até 179,432. Ponto de atenção. Enquanto o Ibovespa só testou a bitoca no order block, aqui já mitigou inteiro, tá? Aqui já mitigou inteiro. Então eu vou deixar esse em vermelho, mas só pra gente ter a referência. Mas eu queria que parasse aqui o preço. Se romper daqui, aí eu só vou poder olhar pra venda de forma mais clara depois que ele romper essa região de liquidez que eu tenho aqui. Em 183,920, tá? Essa região de liquidez aqui forte. E aí eu só olharia de volta para a venda aqui, em 189,010 até 190,650 e depois, por último, semanal, 191,880 até 192,990. Certo? Regiões de compra. Primeira região foi essa, que teve a abertura na sexta-feira, ela continua válida em 174,620 até 174,100. Depois, eu olharia somente para esse ponto em 173,390 até 172,680. E por último aqui, em 172.000 até 171,430. Se perder todas essas regiões, a gente volta para uma região super e 100% validada em 170,530 até 167,502. Atenção para esse fundo aqui, porque se ele vier, ele deve perder o fundo. E aí eu vou comprar abaixo desse fundo aqui só, beleza? Dolinha finalmente tá buscando essas regiões anteriores, né, de demanda. Vocês vão ver, vou até botar aqui o gráfico todo limpo, que eu tenho comentado com vocês que dólar tá chato, né, de operar, justamente porque tá se mantendo nesse range desde maio, ó, é um range inteiro que ele tá se mantendo, ó, bem aqui. Inclusive a gente não precisa ser muito doido de imaginar, olha só, dando dezoom no gráfico, tanto que às vezes fica mais fácil a gente afastar o gráfico. Se a gente botar isso aqui, ó, cara, é o que a gente fala todos os dias, né? Nossa referência do preço, nossa manipulação, mega manipulação do preço, as defesas do médio do player aqui. Então aqui ele tá na região de defesa do médio, para tentar voltar para a região aqui que tem muita liquidez a ser capturada, tá? Nada impede que ele ainda venha capturar essa região aqui, então ele faça esse movimento aqui, ó, pá. E aí sim ele vem capturar aqui. Seria o movimento mais interessante, tá? Sinceramente, mais interessante. E talvez nessa queda aqui seja aquele respiro do Ibovespa que a gente tá procurando, né? Pra dar um respiro a mais. E aí, quando ele, de fato, essa queda, né? Enquanto tem a queda do dólar, o Ibovespa subindo. E aí, quando o dólar destravar aqui pra cima, o Ibovespa tenderia a cair e mergulhar naquelas regiões que a gente quer ainda de macro mensal. Seria muito interessante se isso acontecesse. Aqui a gente pode falar que tem uma região bem relevante aqui, nesse ponto. Então, seria muito interessante se esse fosse o cenário macro do dólar. Então, voltando aqui para as regiões do que a gente vai operar dentro da semana, região de compra que nós temos aqui, mais assídua, é esse ponto aqui, que eu tenho uma linha de boss. Isso aqui é a liquidez que eu falei para vocês, né? Que eu mostrei lá no outro gráfico. Tudo isso aqui é a defesa do médio, né? Tudo isso aqui, que tá na região de defesa. Mas talvez seria mais interessante ele capturar essa liquidez para vir para cá e ir lá romper os topos. Então, sabendo disso, a gente tem regiões validadas de venda aqui acima ainda. Em contrapartida, a gente já sabe que existe um comprador, porque se eu for no próprio 25 minutos, a gente já viu que teve a reversão do fluxo aqui, ó. Quando rompe esse key level, ele faz o seguinte movimento, respeitando os order blocks e um fluxo comprador, fazendo o que a gente chama de mitigação, né? O transporte do preço de um ponto mais barato do gráfico até um ponto mais caro do gráfico.
Então é isso que ele está fazendo. A gente tem a função de saber quais as próximas regiões de oferta para tentar vender e buscar essa primeira captura, porque ele está mais próximo. É por isso que eu estou buscando essa captura primeiro antes dos topos. Simplesmente pela localização, pela proximidade. Já fez tanto trabalho de descer lá o preço até chegar agora, então aqui falta só uma pitadinha para chegar a esse ponto 5048, que é o melhor ponto de compra na minha visão, tá? Então, olhando aqui nos tempos gráficos menores, que não impede você de querer comprar para sair aquele famoso dá um tapa no Mike Tyson e sai correndo, de rápido, né? Primeira região de compra intermediária, né? Ponto de atenção de 5116 até 5113, depois 5103,50, 5104, né? Até 5098. Se perder essa região, eu não quero comprar nada aqui, quero que perca esses fundos anteriores aqui, e aí eu só vou olhar para compra top aqui, 5048,50 até 5026, beleza? Aqui para baixo não quero fazer mais nada. Para baixo não me interessa. Só se eu ver alguma coisa na correlação de índice e dólar, no que é esse gráfico de correlação que vocês falam? Entra na comunidade e vai ver lá. Porque a gente faz muitas operações olhando a correlação entre os gráficos. Tanto no vídeo de criptos, vocês podem ver aí, eu mostrei uma correlação de Bitcoin sobre Nasdaq. Lá na comunidade a gente olha o índice sobre a taxa de juros futura e a gente olha muito o índice sobre dólar. Então isso aí ajuda muito no nosso índice de assertividade do movimento. Então isso aqui foi onde a gente tinha uma região marcada na sexta-feira, fez a manipulação, fechou acima, fechou abaixo e deu prosseguimento a essa região. Então primeira compra aqui, segunda aqui. Essa aqui vale ainda um reteste, com certeza, de 5134 até 5142. Se passar dessa região, a gente só vai olhar para venda aqui. Em 5168 até 5178 e depois 5192, 593 até 5203 e por último 5.213 até 5.223,50. Lembrando que essas regiões todas elas valem para toda semana, tá? Olhando aqui um pouco o cenário lá fora, a gente começa vou começar aqui com o S500. O S500 acabou segurando naquela região vendedora que falamos no domingo passado, né? Que era uma região de defesa do médio do player, foi onde segurou e desabou buraco abaixo. Agora a gente tem duas regiões em amarelo, que eu preciso do choque de tempo gráfico menor. Primeiro em 7.425 até 7.402 e depois em 7.321 até 7.287. Se perder esses pontos todos, a gente só vai olhar para a compra em US 500, em todos os índices dos Estados Unidos, em 6983 até 6944. Inclusive, a gente pode considerar assim, no tempo gráfico do diário, né? A gente está nessa base aqui em cima, né? É uma base, a gente pode considerar uma estrutura bem aqui. E a gente vê o sinal de fraqueza nos topos, né? Falha de topo. Que indica falha de topo é perda de fundo, fazendo o seguinte movimento. Pá. E ele vem buscar região mais abaixo aqui. Vamos ver se isso vai acontecer. E a gente tem um gráfico de 60 minutos. A gente tem essa venda aqui que pode acontecer no domingo à noite, inclusive, em 7.507 até 7.529, tá? Em amarelo, porque é uma região de cautela. Tudo isso aqui que tá nessa base é uma região de cautela, né, gente? Tá brigado, tá difícil, não tá aquilo que tá direcional, é fácil. Então, você quer operar o fácil? Você nem vai operar isso aqui. Você vai operar alguma coisa que está mais direcional. Antes de olhar para os próximos, vamos olhar aqui o DXY. O DXY mantém dentro desse order block. O DXY morreu. Tem um mês que tá aqui, ó. Morreu. E as regiões válidas aqui para compra continua. Lembrando que quando o DXY cai, isso aqui sobe. E quando o DXY sobe, isso aqui sobe junto. Tá? Euro-dólar em contrapartida, deu a compra nossa na semana passada, foi bem bonito o trade, foi bem nessa região aqui, alvo final até aqui. Eu tinha uma linha de 300 minutos e 5 horas que ela estava mais por aqui, ela chegou e tocou agora esse ponto, e aí ele tem agora duas opções, né? Se ele subir, a gente pode tentar vender nessas regiões, e se ele cair, eu ainda tenho uma região intermediária, que agora vai ser essa região, bem aqui. Eu já vou até atualizar a região em amarelo para cá, tá? Aqui. Pensando num 60 minutos e num 5 horas que está de alta, mas é muito claro, olha isso, por que a gente tem que ter uma leitura assídua, não dá para ficar só no setup. Cara, olha a inclinação e agressividade da venda. Pá, reto, sem firula. É isso e ponto final. É isso que o preço está falando. Mas a compra tá indo, só que olha como ela vai cansada, fazer um puta de um esforço. Há quanto tempo? Então a gente consegue entender que isso aqui foi a minha perna de impulsão, isso aqui tá sendo a minha perna de mitigação.
complexa, chata, cansada, que é o transporte do preço de um ponto mais barato até um ponto mais caro, para que o vendedor possa acordar novamente e sentir a necessidade de batalhar pela sua região e fazer a próxima pernada de baixo. Então, compras são muito mais arriscadas aqui do que a venda. Não é impossível, mas são mais arriscadas. Então, a compra mais próxima que nós temos aqui, mais agressiva, né, porque é arriscado, tá em 14.013 até 13.756. Regiões de venda, que são regiões boas e validadas, primeiro aqui em 14.872 até 14.996, depois 15.473 até 15.766. E se perder essa região aqui, eu só vou olhar para compra em euro-dólar lá abaixo, né? Em 104.76 até 09110. Lembrando que se isso aqui cair, provavelmente é também porque o DXY está subindo, tá? Eles funcionam de forma correlação inversa. DXY sobe, isso aqui cai. DXY cai, isso aqui sobe. Tá? E todos os outros pares também. Ouro, Ourives, parou nessa região aqui que a gente falou que provavelmente ia segurar, né? Essa é uma defesa do médio do player, tudo conforme. Regiões de venda intermediárias, não são vendas que eu tenho todos os indicadores me conciliando, né? As que eu tenho conciliando estão aqui em cima, que é onde eu tenho a AV também. Então, primeira região, essas amarelas eu tenho linha de boss, tá? 40.48 até 40.6550, depois 40.95 até 4.110, depois 4.169 até 4.201, melhor região vendedora está aqui, em 4.264 até 4.291. Região compradora eu tenho essa e para baixo não marquei não, né? Depois a gente dá uma olhadinha, tá? Eu tô mais interessada nas vendas também do que nas compras, beleza? Acabou, né? Vídeo de criptos tá aí, saiu sabadão aí para vocês. Então espero que vocês tenham um excelente final de semana, um grande beijo, fiquem com Deus e até